Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de Lucas, do capítulo 2, do versículo 8 em diante. Repetindo, Lucas, capítulo 2, do versículo 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para o povo, para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Nós vamos fazer uma meditação bíblica e o título que nós damos para esta mensagem é Natal, e daí? Título é Natal, e daí? Alguém pode perguntar nesta manhã: um Natal a mais? Um Natal a menos? Que diferença isto faz? Não existe mais o verdadeiro sentido do Natal? Pode alguém também comentar. Pode também alguém comentar que não devemos celebrar o Natal
porque o Natal é uma festa pagã. Sim, prezado ouvinte, é verdade que o Natal, para muitas pessoas, virou comércio. É verdade que o Natal, para muitas pessoas, é um truque de marketing para enriquecimento no mundo dos negócios. É verdade que o Natal, para muitas pessoas, é o 13º salário. É verdade que para muitas pessoas, principalmente para as crianças, o Natal é aquele momento aonde vai receber um brinquedo novo. Mas para nós, cristãos evangélicos, para nós fica o desafio. Nós que cremos em Deus, temos que resgatar o verdadeiro propósito do Natal, que é se alegrar com o nascimento de Cristo. E nesta manhã, nós vamos aqui fazer uma apologia ao Natal. A nossa igreja, a Igreja Evangélica da Paz, desde a sua fundação, tem sido uma igreja que tem feito apologia da fé cristã. Temos combatido as seitas e as heresias. Apologia significa a defesa da fé. E nesta manhã eu quero fazer apologia ao Natal. E vamos dividir esta mensagem em 3 partes. A primeira parte, vamos analisar se o Natal é realmente uma festa pagã. O segundo tópico desta mensagem que estaremos aqui abordando é motivos para celebrar o Natal. E o último tópico é o que o Natal nos ensina. Então vamos para o primeiro tópico. É o Natal uma festa pagã? Causa-me, meus irmãos, muita tristeza. Tristeza mesmo, ao ver que no meio evangélico, muitos irmãos estão se levantando contra a observância do Natal bíblico. Estes irmãos apresentam as mesmas razões que a seita Testemunhas de Jeová apresenta. Dizem eles, como dizem as Testemunhas de Jeová, não devemos celebrar o Natal porque o Natal é uma festa pagã. Diante disso, surge a pergunta inevitável, principalmente nesta época que se aproxima o Natal. No meio evangélico, alguns irmãos nos perguntam, alguns irmãos nos questionam: é pecado celebrar o Natal de Jesus Cristo em 25 de dezembro? Qual é a posição da Igreja Evangélica da Paz? E antes de responder a esta pergunta, vamos conhecer um pouco sobre a história do Natal. Acredita-se, repito, acredita-se que a data de 25 de dezembro marcava a celebração de uma festa pagã conhecida como Natalis Solis Invicti, ou seja, nascimento do sol invisível, em homenagem ao deus Mitra. Este deus Mitra
era um deus da religião persa. Acredita-se que esta festa era estimulada por orgias sexuais e embriaguez. Portanto, no ano 440 da era de Cristo, depois de Cristo, esta data foi fixada para marcar o nascimento de Jesus, já que ninguém sabia a data de seu nascimento. A questão fundamental: esta suposta origem pagã depõe contra os cristãos de hoje, que celebram o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro? Necessariamente não. Repito, necessariamente não. O Natal, mesmo tendo uma suposta origem pagã, é um evento que deveria ser celebrado por todos os cristãos ao redor do mundo, sem dogmatizar. Mas por quê? Pode perguntar você que me ouve nesta manhã. Ora, prezado ouvinte, havia uma festa dedicada a um deus falso, chamado Mitra, considerado o sol invencível. As atenções eram voltadas para ele, e isto sim servia aos propósitos de Satanás. Surge, porém, a igreja com uma nova mensagem, com uma mensagem inovadora aos pagãos, dizendo que Mitra não era realidade, que o sol invencível existe e não é Mitra, uma entidade mitológica. Seu nome é Jesus, Jesus Cristo. Ele foi visto, tocado, pois ele é real, conforme nós lemos lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1 e no versículo 1. Dele também falou o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Mitra era considerado o sol invencível, não era verdade. Mas o profeta Malaquias está dizendo que nasceria um que é o Senhor Jesus Cristo. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. A festa a Mitra oferecia prazeres terrenos e momentâneos, portanto, prazeres efêmeros. Ao passo, meu prezado ouvinte, que Jesus oferecia a salvação, a libertação do pecado e a vida eterna, que são valores perenes e não valores efêmeros. Por quê? Pois o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Foi o cristianismo paganizado? Nunca, jamais. O cristianismo verdadeiro foi paganizado. Que nome
lhe vem à mente quando mencionamos a data de 25 de dezembro? Pergunto eu para você, meu irmão, minha irmã, que nome lhe vem à mente quando mencionamos a data de 25 de dezembro? É Mitra ou é Jesus? Mitra já foi esquecido há muito tempo. E ainda tem crente dizendo que 25 de dezembro é uma festa pagã, uma festa a Mitra. Não faz nenhum sentido. O sol da justiça veio e venceu, provando que ele sim, Jesus Cristo, ele é verdadeiramente o invencível e não Mitra. Assim, o nome de Jesus foi mais uma vez engrandecido. Onde havia trevas, resplandeceu a luz. Onde cultuava Mitra, agora cultuamos o Senhor Jesus Cristo. Para entender melhor esta questão, vou citar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo, muito antes de João escrever que no princípio era o verbo, do grego logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus, está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, já havia no mundo grego-romano uma concepção particular do que era logos. O termo, portanto, não era desconhecido para os leitores do apóstolo João. Os filósofos estoicos identificavam o termo logos como o princípio divino de animação que permeia o universo. Uma das ideias que se propagava entre alguns filósofos daquela época era de que o Deus Supremo era inatingível. Nenhuma criatura poderia manter contato com ele, mas apenas com seres intermediários. O Logos, então, seria um dentre muitos seres. Ainda concernente ao Logos, acreditavam que por ser de constituição espiritual, ele não poderia assumir um corpo humano. Por quê? Porque para os filósofos da época, a matéria era inerentemente má. Tudo isso era um empecilho para que as pessoas não buscassem ter um relacionamento íntimo com Deus. Quem aceitasse a ideia de que logo se encarnou, assumindo a natureza humana sem pecado, o apóstolo João dá então um golpe mortal, um golpe fatal nas concepções errôneas dos filósofos da sua época. Ele diz: no princípio era Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e Logos se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Você pode ler lá em João capítulo 1, versículo 1, versículo 14. João não negou a existência do Logos, mas corrigiu o conceito errado que havia sobre ele. Era possível ter comunhão direta com Deus através do Logos, e o Logos não apenas estava com Deus, mas o próprio Logos era Deus, ou seja, tinha a natureza divina. E para espanto de todos daquela época, João disse que o Logos, que era Deus, se fez carne, tornou-se humano e habitou entre nós. Quem poderia
duvidar de que era possível ter comunhão com Deus, se o próprio Deus andou entre nós, na pessoa de Jesus de Nazaré, buscando reconciliar o homem com si mesmo? Do mesmo modo, repito, do mesmo modo, como a mensagem de João sobre o Logos veio para corrigir um conceito errado sobre a pessoa de Deus e da própria natureza humana, assim também a igreja agiu no ano 440, desviando a atenção das pessoas da adoração errônea que se prestava a Mitra, guiando-as ao único que é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor para todos sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, na teologia cristã, o conceito filosófico de Logos foi adaptado do Evangelho de João. O evangelista se refere a Jesus Cristo como Logos, isto é, a palavra. Um conceito pagão foi modificado, foi alterado, explicado pelo apóstolo João. Outro exemplo, o apóstolo Paulo passeava por Atenas e diz a Bíblia que o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Você pode ler lá em Atos capítulo 17, versículo 16. Apesar de sua revolta, ele não saiu pela cidade, chutando ídolos, amarrando demônios, ou dizendo que tudo aquilo era de Satã, que tudo aquilo era uma festa pagã. A atitude de Paulo foi uma atitude sensata e inteligente. Ele disse aos atenienses: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religioso, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um lugar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Versículo 22 e 23 de Atos capítulo 17. Paulo usou o ídolo como ponte a fim de transmitir a mensagem do Evangelho. Onde havia trevas, resplandeceu a luz, pois diz a Escritura que aderiram alguns homens a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher também chamada Damares, e com ele outros. Diz lá o versículo 23. Portanto, a festa ao deus Mitra foi extinta, e em seu lugar o Natal de Cristo foi inserido em seu lugar. Isto é uma bênção. Isto é uma bênção e não paganismo, como afirmam alguns. Antes de tudo, é preciso, nesta manhã, esclarecer o seguinte. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O Natal não é um artigo de fé. O Natal não faz parte do corpo doutrinário da igreja. O Natal é questão de ordem pessoal. É preciso que haja espírito de tolerância com os que não pensam como nós em aspectos secundários de fé.
Paulo nos ensina isso lá em Romanos capítulo 14. Os extremos devem ser evitados. Não se deve dizer a respeito de quem comemora o Natal está em pecado, enganado por Satanás, festejando, celebrando uma festa pagã. Por outro lado, quem não celebra o 25 de dezembro não deve ser crucificado por causa disso. Creio, porém, que quem se fecha para esta data perde uma grande oportunidade, pois nesse dia a maioria das pessoas está sensível a ouvir algo sobre Jesus. Pergunte-lhes o que acham de Jesus, o que acham do Natal, qual é o seu real significado. Será que Natal significa comer, beber, cantar, dançar? Diga que o mundo precisa do Pai da eternidade e não do Papai Noel. Anuncie neste dia para o mundo o que um anjo disse aos pastores ao nascer Jesus: eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, respondemos aqui o primeiro tópico desta mensagem: se o Natal é uma festa pagã. Vamos então rapidamente, que o tempo já se avança, para o outro tópico aqui desta mensagem. Porque o Natal, motivos para celebrar o Natal. E eu vou aqui apresentar rapidamente alguns motivos. O primeiro motivo, meu irmão, para você celebrar o Natal, é porque o Natal é uma festa para o povo de Deus e não para o ímpio. O Natal é uma festa para o povo de Deus e não para o ímpio. Lá em 2 João, versículo 7, e não tem capítulo, diz o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Muitos enganadores entraram no mundo e não confessam que Jesus veio em carne. São enganadores aqueles que celebram o Natal e não reconhecem e confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então é por isso que eu digo que o Natal é para o povo de Deus, porque muitos enganadores estão celebrando o Natal, mas não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Nós não podemos, meus irmãos, entregar esta data para o mundo. Natal é para aqueles que conhecem Jesus Cristo. Natal é para aqueles que reconhecem que o Verbo se fez carne. Nós não podemos ficar de fora nesta data. Um outro motivo para nós celebrarmos o Natal, porque o Natal é uma grande oportunidade de evangelização. Lá em Colossenses capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 5, mas principalmente o versículo 3, diz assim: orando também juntamente por vós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo orava para que Deus abrisse para ele uma porta, uma oportunidade para pregar o Evangelho.
meu irmão, para nós esta porta está aberta, 25 de dezembro, uma oportunidade para evangelizar, uma oportunidade para pregar que Jesus é o Salvador. Outro motivo para celebrar o Natal, porque quando Jesus nasceu, houve celebração, houve comemoração. Foi o texto que nós lemos aqui, de Lucas capítulo 2, versículo 20, Lucas capítulo 2, versículo 13. Os pastores do campo glorificaram e louvaram a Deus pelo nascimento de Jesus. Os anjos celebraram, louvaram a Deus com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E nós também, assim como os pastores glorificaram e louvaram a Deus pelo nascimento de Cristo, assim como os anjos louvaram e glorificaram ao Senhor pelo nascimento de Cristo, nós também devemos celebrar o Natal, porque neste dia nós vamos então glorificar e exaltar o nome do Senhor. Meus irmãos, o que é que o Natal nos ensina? O que é que o Natal nos ensina? Terceiro tópico desta mensagem. O Natal nos ensina que Deus, Ele é fiel e pontual nos seus planos. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando nasceu Jesus? Dia 25 de dezembro, dia 6 de janeiro, diz a Bíblia que na plenitude dos tempos. Então o Natal nos ensina que Deus é fiel e pontual nos seus planos eternos. Ele é o Senhor do tempo. Lá em Marcos capítulo 1, 14, versículo 14 e 15, João Batista falou: o tempo está cumprido. O plano da redenção foi projetado na eternidade. O plano de Deus se cumpre. Isto o Natal nos ensina. O Natal também nos ensina que Deus cumpre com as suas promessas, que todas as profecias bíblicas serão cumpridas integralmente. No dia 25 de dezembro você vai aprender isto. As profecias bíblicas se cumprem integralmente. Por quê? Porque Natal é um cumprimento de profecia bíblica. Profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, profetizou que Jesus iria nascer em Belém. E lá em Mateus, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6, esta profecia foi cumprida. Então o Natal nos ensina que Deus cumpre suas promessas, que todas as profecias bíblicas serão cumpridas. O Natal também é um motivo para nós lembrarmos que Jesus voltará, porque também Ele prometeu. O que o Natal nos ensina? Que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, que o Filho eterno de Deus tornou-se criança e foi feito semelhante aos homens. O Natal também nos ensina que Jesus é a revelação do grande amor de Deus. Portanto, meus irmãos, que na noite de Natal possamos reunir os nossos familiares e possamos dizer junto: aleluia, Jesus é o meu Salvador e Redentor. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou completando 58 anos de idade agora em janeiro. Nasci no berço evangélico. Minha mãe nasceu no berço evangélico. Minha bisavó já era evangélica. E desde pequenininho, dentro da igreja, celebramos o Natal.
Eu era ainda jovenzinho, criança, 4, 5 anos. Já recitava na igreja textos bíblicos sobre o Natal. A mãe do pastor Natanael Rinaldi, saudoso pastor Natanael, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, foi minha professora da escola dominical e ela me ensinava poesias para eu recitar o Natal. E eu fui criado na igreja recitando poesias de Natal neste dia. E eu quero terminar aqui esta pregação recitando uma poesia que eu recitei na igreja quando eu tinha talvez 5, 6 anos. Jesus nasceu em Belém, os anjos se alegraram e eu também. Que Deus abençoe a todos.